Glória a Deus. Pai, rendemos graça ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, por esse momento tão gracioso. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós somos o povo mais favorecido dessa terra. Nós somos tão abençoados, Senhor. Nós somos tão agraciados, Pai, com a Sua presença, com a Sua palavra, com o Seu Espírito, Pai. Muito obrigado. Nós só temos a te agradecer, Pai. Oh, aleluia. Nós reconhecemos a Sua presença nesse lugar, nessa noite. Nós reconhecemos, Pai, a Sua influência sobre este lugar nessa noite. Nós reconhecemos, Pai, a Sua influência sobre a Sua palavra nessa noite, Pai. Muito obrigado. Nós queremos estar com o nosso coração e ouvidos abertos, Pai, para ouvir do Senhor, para ouvir a Sua palavra, Pai, e para fazer algo com ela, não permanecer do mesmo jeito, Senhor. Tu és o nosso Senhor. Nós queremos declarar com a nossa boca, Pai, Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor, Pai. Tu és o nosso Senhor, Pai. Oh, Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor, Pai. Oh, aleluia. Tu és o nosso Senhor. Nós reconhecemos o Seu senhorio, Pai. Reconhecemos a Sua bondade, Pai. Reconhecemos a Sua graça, Pai. Reconhecemos o Seu amor, Pai, em nossas vidas. Nós reconhecemos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Nós reconhecemos, Pai, nós reconhecemos que somos os Seus filhos amados, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Da mesma forma que o Senhor falou para Cristo, Pai, que Ele era o Seu Filho amado em quem o Senhor tinha prazer, em quem o Senhor tem prazer, Pai. É assim que o Senhor fala conosco hoje, Senhor. Porque em Jesus o Senhor passou a ter prazer nas nossas vidas. O Senhor nos justificou, Pai. O Senhor nos salvou. O Senhor nos redimiu. O Senhor nos alcançou. O Senhor nos libertou. Aleluia, Pai. Muito obrigado. Porque verdadeiramente nós somos livres, Senhor. Nós podemos levantar nossas mãos em adoração ao Senhor. Porque nós somos livres, Pai, para Te adorar. Oh, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Você pode agradecer ao Senhor. Diga assim: muito obrigado, Senhor. Diga assim: muito obrigado, meu Pai. Diga assim: meu Pai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é lindo. O Senhor é grandioso. O Senhor é majestoso. Diga assim: papai, eu te amo. Aleluia. Louvado seja Deus. Você pode cumprimentar alguém do seu lado. Diga assim: seja muito bem-vindo, meu irmão. Oh, glória a Deus. Atrás de você também, do seu lado. Glória a Deus, na sua frente. Não sente antes de falar com uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Amém? Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Vocês foram abençoados até agora com a música, irmãos? Já podemos ir para casa? Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Rapaz, eu tenho muita coisa para falar hoje, viu? Por isso que eu vou precisar de todo o tempo do mundo, amém? Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Você está feliz de estar aqui nessa noite? Hoje, dia dos pais, quero dar um feliz dia aos pais que estão aqui nessa noite, amém? Que bênção. Eu acredito, como eu falo sempre, que existem datas comemorativas, eu sempre falo a mesma coisa. Eu sempre digo que o dia de comemorar é todo dia, amém? Todo dia dos pais, dia das mães. Eu celebro a vida meu pai não está mais aqui, mas eu celebro a vida da minha mãe todos os dias. Amém, queridos? Eu digo que a amo, abraço ela, dou um beijo no cangote dela sempre que eu encontro com ela. Eu não espero para uma ocasião especial para isso acontecer. Todo dia é uma ocasião especial. Amém, querido? Glória a Deus. Então, eu tenho muita coisa para falar hoje à noite. Já há algum tempo eu venho meditando e também pensando sobre o que eu vou ministrar nessa noite. E eu acredito que esse assunto é um assunto muito importante para nós que temos aliança com o Senhor. Eu aproveitei isso, é proposital, ministrar em um culto de Santa Ceia sobre esse assunto. Como eu falei alguns dias atrás, né, eu tive uma reunião muito boa com a coordenação doutrinária da igreja, com o Luciano, né, e os demais. Valzinha não estava no dia, não foi? Valzinha não estava se recuperando ainda da cirurgia, mas a gente esteve aqui, foi muito bom o momento que a gente esteve junto e surgiu ali, queridos, uma percepção, tanto do Luciano, na verdade quem trouxe isso à tona, né, foi até a Vanja na reunião na hora, e eles me cobraram, vamos dizer assim, né? Eles disseram: pastor, faz muito tempo que o senhor não ensina sobre dízimos e ofertas. E aí eu falei assim: rapaz, eu não tinha percebido isso. Eu estava de fato acostumado, né, com aquele momento
nos dízimos e ofertas, nós trazemos sempre uma palavra bem esclarecedora aqui. Então eu vou falar hoje à noite sobre dízimo. Diga assim comigo, dízimos. Eu quero que você fique muito tranquilo, amém? Sobre esse ensinamento. Ao contrário do que eu falei muitas vezes no passado, né? Toda vez que eu ia ensinar sobre dízimos e sobre oferta, eu falava assim: pessoal, eu não estou ensinando sobre isso porque eu tenho o objetivo aqui de tirar nada de ninguém, né? De você. Eu vou mudar essa fala. Por quê, irmão? Porque eu entendo que se nós temos aliança com o Senhor, a aliança ela é uma via de mão dupla, onde nós recebemos da parte de Deus tudo aquilo que nós precisamos para ver uma vida plena, mas também há uma parte que nos cabe. Então, propositalmente, eu vou ensinar sobre dízimo nessa noite, com o objetivo de ou fazer você que não é dizimista se tornar um dizimista, ou mesmo de você que já é dizimista estar plenamente convicto, não é, de que você está indo no caminho certo. Amém, queridos? Mas é interessante porque eu queria que você abrisse comigo aqui em Gênesis capítulo 21. Desculpa, Gênesis capítulo 1, no verso 26. Abra comigo lá. Livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 26. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eu quero ler também com você o verso 28, que diz assim, ó: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Palavra da salvação. Amém, irmãos? É interessante que desde o versículo 26, a Bíblia deixa muito claro qual era o intento, qual era o propósito, qual era o objetivo, não é? Qual era também a finalidade de Deus, não somente fazer o homem, como também colocá-lo na terra, não é? Para que ele pudesse exercer o governo real, o governo divino sobre a terra. E é interessante, eu queria voltar com você para o verso 26, ele diz assim, ó: também disse Deus. Essa palavra que nós vemos aqui, a palavra disse, ela aparece tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, inúmeras vezes, mais de 4.000 vezes essa palavra aparece. E dentre as quais, essa palavra, ela se manifesta como disse, cerca de 4.874 vezes. Ela se manifesta como falar, cerca de 169 vezes. Ela se manifesta como responder, 99 vezes. E ela se manifesta como comandar e ordenar, cerca de 30 vezes. É interessante que aqui em Gênesis 26, a tradução que nós temos na maioria das Bíblias é a tradução como disse. Mas se você olhar para o versículo, a palavra que Deus está lançando aqui é uma palavra de ordem. É uma palavra que quando saiu da boca dele, não somente ele, como também Jesus, que era a própria palavra, e o Espírito Santo, os três juntos, eles manifestaram a palavra que havia saído da parte da boca de Deus. Quando você olha no versículo 26, ele diz assim, ó: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. É interessante, né? Porque aqui no verso 26, a Bíblia deixa muito claro que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, é interessante porque tanto imagem quanto semelhança dizem respeito à estrutura na qual o homem foi formado, a estrutura na qual o homem foi estabelecido, fundamentado. Fisicamente, irmãos, nós somos como uma réplica de Deus sobre a terra. Mas quando a Bíblia fala sobre imagem e semelhança, a Bíblia está se referindo principalmente na dimensão espiritual. Espiritualmente, eu não sei se você vai entender o que eu vou lhe dizer, mas espiritualmente o homem foi criado como Deus.
O homem espiritual, ele é eterno. Esse corpo físico que nós temos hoje, infelizmente, por conta do pecado, o homem passou a experimentar da morte física. Mas, espiritualmente, todo homem, tanto o homem que conhece a palavra, que entregou a vida a Cristo, quanto o homem que vive no mundo lá fora, ambos são eternos. Amém? Agora, a diferença é que nós, que conhecemos a palavra, que entregamos nossa vida ao Senhor, a Bíblia diz que nós passaremos a eternidade com o Senhor. E aqueles que estão lá fora, os ímpios, que não entregaram a sua vida a Cristo, eles passarão a eternidade, se não entregarem a vida a Cristo, eles passarão a eternidade distante do Senhor. Agora, é interessante que nesse mesmo versículo ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele continua aqui, ele fala assim, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. É interessante que no verso 26, Deus estabelece o campo de domínio do homem. O campo de domínio do homem é a terra, foi estabelecido como a terra. Tudo aquilo que foi criado por Deus, dos versos 2, verso 1, melhor dizendo, até o verso 25, o homem passou a ter domínio, passou a exercer influência, passou a exercer governo. E é interessante porque no verso 28 ele fala assim, e Deus os abençoou. Olha aí um ponto importante para a gente perceber hoje à noite, Deus os abençoou, Então, o homem originalmente foi criado e foi abençoado por Deus. Esse é o plano original de Deus, que o homem tivesse domínio, que o homem tenha domínio, que o homem tivesse a bênção de Deus, que o homem tenha a bênção de Deus. E ele continua aqui, também, verso 28, ele diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse. Veja a palavra disse aparecendo mais uma vez como uma palavra de comando. Quantos sabem que a palavra que Deus lança, a palavra que Ele profere, nunca volta para Ele vazia? Amém? A Bíblia também fala que Deus, Ele não é homem para mentir, nem é filho de homem algum para se arrepender. Então a palavra que Ele lança, aquela palavra nós temos como verdade, nós temos como algo verídico, algo verificável, algo que nós podemos nos apoiar. A palavra de Deus no Novo Testamento ela é comparada como rocha, E é interessante porque quando a Bíblia compara o Novo Testamento como rocha, como pedra, ela ali está falando sobre algo na qual nós podemos nos fundamentar, nos colocar de pé. A palavra é justamente o fundamento de Deus para levantar a nossa vida, para erguer a nossa vida. E aí ele continua aqui, ele fala assim, e ele lança uma palavra de ordem ao homem, e ele diz assim, sede fecundos. A palavra fecundo aqui é a palavra frutífero, É aquele que foi chamado para produzir muito fruto. Então, a sentença de Deus para mim e para você é uma sentença favorável, é uma sentença de te abençoar, de tornar você alguém frutífero, Alguém pronto para frutificar, alguém pronto para dar fruto. Eu tenho a oportunidade hoje de morar numa casa, como vocês sabem, que tem de fato algumas árvores frutíferas por lá. Eu estava compartilhando com um irmão essa semana, eu dizia que há uns 4 meses atrás, 5 meses atrás, eu tive a oportunidade de arrancar uma goiabeira lá do meu quintal. E a palavra que eu tinha era que a goiabeira ela não daria mais fruto, ela não viveria mais, porque de fato estava com as galhas todas podres, E quando eu fui arrancar aquela árvore, me veio uma nota no coração. E a nota foi, eu medi lá, e eu cortei ela justamente onde o Senhor havia me dado uma palavra. E eu cortei, e depois de alguns dias, aquele corte que eu fiz, aquela região ficou totalmente seca. E o Senhor falou comigo sobre lançar vida sobre aquele caule, Sobre aquele pedaço de tronco que estava lá. E eu fiz isso. Eu comecei a lançar vida e toda vez que eu passava, porque para ir para uma determinada parte lá, que eu queria umas galinhas, para ir para lá, eu tenho que passar por essa goiabeira. Então todas as vezes que eu passava por ela, eu tocava nela e eu dizia vida sobre você.
Eu declaro que você é vida, que você tem vida, que você vai ainda produzir muito fruto. E queridos, olha, eu vou te falar uma coisa. Um belo dia eu estava passando para cuidar lá e quando eu estava voltando, que eu olhei, havia um galho bem pequenininho que havia acabado de nascer, não é? E hoje, quem for lá pode ver que não tem somente um galho, já nasceu uma toiceira de ramificações, já está quase próximo do tamanho dessa planta aqui, que está aqui do meu lado. Então, aquela árvore que ela estava fadada à morte, né? Ela tornou a viver. E ela está com folhas bem verdes, já está começando a florir, não é? Provavelmente não, ela vai começar a dar fruto. E o bom é que ela não vai dar fruto daqui a 10 anos, ela vai começar a dar fruto agora, porque ela já é uma árvore adulta. Amém, querido? Então, eu entendo que tudo aquilo que foi chamado para frutificação tem que frutificar. Amém? Vamos continuar aqui, ó. Aí ele continua e diz assim, ó. Ele fala, sede fecundos, e ele lança uma palavra dizendo assim, ó, multiplicai-vos. A Bíblia deixa muito claro que nós, originalmente, somos chamados como multiplicadores. E é interessante porque a palavra multiplicação aqui tem a ver com tornar-se grande, tem a ver com alargar, tem a ver com aumentar sobremaneira. Então, eu quero que você entenda que, originalmente, nós fomos criados como pessoas que são portadores de multiplicação. Nós já temos em nós a semente do alargamento. Diga assim, eu tenho em mim a semente do alargamento. Diga assim, e não é o alargamento corporal. Amém, querido? Aleluia. Aí ele continua, ele fala assim, ó, enchei a terra e sujeitai-a. Essa a palavra está aparecendo mais uma vez aqui, não é? Aí ele fala, dominai sobre os peixes do mar, sobre as árvores dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Tanto a palavra sujeitar quanto a palavra dominar, elas se referem de fato, né, ao governo, ao domínio. A você exercer o controle, o governo e o domínio da terra e colocá-la debaixo da sua submissão. Ou seja, tudo aquilo que foi criado para se submeter a você. É por isso que lá no Novo Testamento, Jesus, quando ele ora, e ele não ora, né? Ele manda o vento se acalmar, ele manda o mar se acalmar. A Bíblia diz que naquele mesmo momento que ele determina aquilo, na hora em que ele fala aquelas palavras, o mar e o vento se aquietam e se acalmam. Por quê? Porque toda a criação está sujeita à humanidade. Amém, querido? Aleluia. Eu não vou aqui entrar naquele contexto lá que a gente de vez em quando ministra, que ensina, né? Que em Gênesis 3 o homem perde isso, mas Jesus resgata todo aquele domínio e poder que Deus havia dado ao homem no Gênesis 1, Jesus resgata através, né, da sua morte e ressurreição. Você como igreja certamente está bem entendido sobre isso. Mas eu quero que você perceba aqui, ainda nesse Gênesis 1, eu queria que você visse comigo aqui no verso 29. Veja o que ele fala aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó, e disse Deus. A mesma palavra que Deus usa inúmeras vezes, desde o versículo 3, não me falha a memória, ele fala no versículo 3, no versículo 6, no versículo 9, no versículo 11, no versículo 14, ele fala a mesma coisa, e disse Deus. É interessante porque, se você olhar, essa palavra disse, ela também tem, além do dizer, ela também traz consigo uma conotação de uma voz de comando, não é? De uma palavra onde tudo aquilo que aquela palavra vai fazer se submete àquela palavra. E ele diz assim, ó, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. É interessante, né? Dois aspectos aqui nesse versículo 29 aqui. O primeiro deles é que a Bíblia diz que Deus deu. Diga assim, Deus deu. Aleluia. Tudo que você vê sendo criado em Gênesis 1, você vai ver que tudo que Deus criou, Deus deu ao homem. Então, a gente vai ter aqui a imagem de Deus como sendo um Deus doador. Como sendo um Deus que não se incomoda em doar, em dar daquilo que lhe pertence a alguém que ele julga ser importante. Amém, querido? Outro aspecto que eu vejo aqui nesse versículo, queridos, é que
ele também fala aqui, coloca mais uma vez o versículo, ele também fala algo interessante aqui, ó. Ele fala assim, no final do versículo ele fala assim, ó, isso vos será para mantimentos. O que será para a gente mantimento? Aí eis a pergunta, né? A resposta está no mesmo versículo. A resposta do que nos é para mantimento é fruto e semente. Então, existem frutos na nossa vida e existem sementes na nossa vida que a própria Bíblia diz que os dois nos serão para mantimento. Ou seja, são para garantir que em todo tempo nós tenhamos provisão. Em todo tempo nós tenhamos mantimento. Em todo tempo não falte absolutamente nada para a nossa vida. Quantos aqui podem levantar a mão e concordar que o que Deus diz é verdade? Amém, querido? A Bíblia diz que não passará essa terra nem essa geração sem que se cumpra cada uma das palavras que Deus diz. Nem um tio ou uma vírgula será acrescentado, né? A palavra do Senhor diz, tem até uma música, né, que diz, céus e terras vão passar, mas a minha palavra jamais passará. Então, se nós estamos diante de um verso aqui, que é o verso 29, e a Bíblia diz que, a Bíblia diz que céus e terras jamais passará, então eu tenho que crer que fruto e semente são para o meu mantimento. É claro, irmãos, que hoje em dia a gente não vive exclusivamente, hoje, naturalmente falando, fisicamente falando, de fruto, né? Sei lá, de maçã, né? De uva, abacaxi, abacate. A gente não vive exclusivamente disso, né? Quando a Bíblia fala aqui sobre fruto e semente, a Bíblia também está falando, mencionando, né, que existem determinadas coisas que chegam na sua vida que são fruto do seu trabalho, mas existem outras que também vão chegar ou que já vão estar, que são sementes para garantir que haja mantimento na sua vida. Amém? Eu quero que você entenda algo aqui nessa noite. A Bíblia deixa muito claro, queridos, que a nossa vida, ela é composta de ciclos. Diga assim comigo, ciclos. Aí você pode perguntar, pastor, o que tem isso a ver com Santa Ceia? Tem tudo a ver, vamos lá, tenha calma, amém? Abra comigo, vira algumas páginas aí, vá para o livro de Gênesis, no capítulo 8, eu estou fundamentando algumas coisas importantes aqui dentro do seu coração, amém? Gênesis capítulo 8, no verso 22. Olha o que diz a palavra do Senhor, diz assim, ó, enquanto durar a terra, olha, a Bíblia vai falar agora sobre ciclos, tá? Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Olha que coisa interessante aqui. A Bíblia fala aqui sobre ciclo. Então, o ciclo da sementeira é a ceifa. E o ciclo da ceifa é a sementeira. O ciclo do frio é o calor. E o ciclo do calor é o frio. O ciclo do verão é o inverno, e o ciclo do inverno é o verão. Então você observa que há um ciclo que não para. E eu acho interessante aqui porque o começo do versículo fala que enquanto durar a terra. Concorda comigo que a terra continua durando? Amém, irmão? Quem é que estava morando na terra hoje? Oxe, vocês não estão aqui não ainda? Vocês foram arrebatados já, foi? Não, vocês estão aqui ainda. Eu estou aqui. Amém, irmão? Nós moramos na terra, então, enquanto durar a terra, então a terra está durando ainda, concorda comigo, irmão? Então, uma coisa eu tenho que saber, se a terra ainda está vigorando, se a terra está durando, então o ciclo de sementeira e ceifa, frio, calor, verão e inverno, continua funcionando. Amém? Vamos lá, então, eu quero entender, queridos, que a nossa vida funciona através de ciclos. Aleluia. Vamos lá, vamos continuar aqui, abra a sua Bíblia, em Gênesis 9, vira uma página aí, Gênesis 9, 1. Vamos lá. Versículo 1, olha o que diz a palavra do Senhor. Abençoou Deus a Noé, e aqui é depois do dilúvio, tá? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, veja, Gênesis 9, irmãos, acontece depois da queda do homem em Gênesis 3. Olha que coisa. Gênesis 9 é depois de Gênesis 3. Aí ele fala assim, ó, abençoou Deus a Noé, e a seus filhos, e lhes disse, veja a palavra disse aparecendo mais uma vez, disse, palavra de ordem, palavra de sentença, amém? Palavra determinante, aquilo que Deus fala e pela qual ele faz que se manifeste. Aí ele diz assim, ó, e disse, sede fecundos,
multiplicai-vos e enchei a terra. Veja que a mesma palavra que Deus ordenou a Adão, Deus também ordena a Noé. Noé, irmão, Noé é a descendência de Adão depois da queda. Mas a Noé foi ordenado multiplicação e fecundação. Então, Noé tinha quase que as mesmas características de Adão lá de Gênesis 1. Qual é a diferença aqui de Gênesis 9 para Gênesis 1? É que aqui a gente não vê, né, Deus determinando a Noé o domínio e a sujeição da terra. Mas ele continua aqui no versículo 2. Ó. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive serve-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então você observa que muito embora Deus não lança para Noé a mesma palavra que lançou para Adão, né, de que Noé iria dominar a terra e subjugar e governar a terra, mas ele lança para Noé que Noé tinha as mesmas características de Adão ao viver na terra. Tudo que estava na terra foi dado também a Noé. Então, para Noé, não faltava para ele mantimento. Amém, querido? Agora, eu queria que você virasse uma página, mais uma vez, e fosse para Gênesis 12. Vamos lá. Gênesis 12, 1. Aqui, irmãos, é onde tudo faz sentido para nós. Por quê? Vamos lá. Nós, muito embora tenhamos vindo, naturalmente falando, da descendência de Adão e de Noé, eu quero que você entenda, queridos, que existe, na verdade, uma dimensão em mim e em você, que não veio de Noé, que não veio de Adão. Naturalmente falando, fisicamente falando, nós somos descendência, né, de Adão e de Noé. Mas eu quero que você entenda, queridos, que em Cristo nós obtivemos, né, acesso aos céus de uma forma diferente. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, no verso 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós podemos hoje viver em novidade de vida, irmão. E hoje nós temos em nossa vida operando a lei do Espírito de vida. Essa lei é uma lei que nos torna senhores nessa terra. É interessante que você vai observar, a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, que aquele a quem você se submete, você torna ele o seu Senhor. Quando nos submetemos a Jesus, o senhorio que está sobre nós agora é o senhorio do próprio Jesus. Agora, é interessante, né? Porque nós entendemos que Jesus é a palavra. A palavra, quando ela é lançada, no momento que você se submete à palavra, você passa a desfrutar de tudo aquilo que a palavra produz. Se você olhar aqui para Gênesis 12, quando Deus fala com Abraão por meio de palavras. Então nós vemos aqui em Gênesis 12, Deus falando, mas também Jesus, que é a palavra em operação. Então, se você olhar aqui em Gênesis 12, você vai ver que Abraão, ele se submete a Deus, mas também submete à palavra. E a condição para ser abençoado é justamente se submeter à palavra. Vamos lá, eles assim, ó. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos lá, olha para mim agora, irmãos. Nós vamos entrar daqui a pouco falando sobre dízimos, amém? Mas eu quero que você entenda algo aqui. Em Adão, nós vemos um padrão claro e evidente de como alguém vai fazer para ser abençoado, de como alguém vai fazer para desfrutar da plenitude de Deus. Número 1, vamos lá, padrão número 1, sensibilidade para ouvir a voz de Deus.
Você vai olhar aqui, ele fala assim, ó, ora, disse o Senhor a Abrão. Abrão não somente ouviu a voz de Deus, como também discerniu a voz de Deus, como também obedeceu a voz de Deus. Então, sensibilidade para ouvir e obedecer é o padrão número 1 para alguém ser pleno nessa terra. Não tem como você mesmo sendo um cristão, queridos, se você não discernir e obedecer a voz de Deus, você não tem como ser plenamente abençoado nessa terra. Não tem como a palavra de Deus se cumprir nessa terra. Quantas pessoas daqui têm recebido os meus vídeos, as minhas mensagens diariamente? Não é? Nós temos falado muito sobre a palavra, sobre a obediência à palavra. Quando nos tornamos obedientes à palavra, Tiago fala sobre isso lá na carta de Tiago. Ele fala que a gente não deve ser ouvinte e negligente, mas operoso e praticante. Então, obedecer a palavra é condição indispensável para você desfrutar do melhor de Deus. Ele fala assim, ó, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. É interessante porque a sensibilidade para ouvir e para obedecer a Deus, ela precisa estar presente na nossa vida. Se você ler comigo o versículo 2, ele diz assim, ó, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. É interessante, não é? Porque você vai observar Deus falando no versículo 1 e no versículo 2 sobre Abraão sair de um lugar e ir para um outro lugar. Sair de um lugar e ir para uma terra. Se você olhar, por exemplo, no finalzinho do versículo 1, coloca mais uma vez o versículo 1, ele fala assim, ó, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Diga assim, lugar. Sabe, irmão, ponto número 2 aqui. Além da gente, no ponto número 1, a gente tem que discernir, né, a vontade de Deus e obedecer essa vontade. O ponto número 2 é muito importante. Fala sobre a gente discernir lugares. A gente tem que discernir os lugares. Por exemplo, o lugar que você está hoje é uma igreja? Amém, querido? Então, se você tem um discernimento a respeito de lugares, esse discernimento vai abrir os olhos, vai abrir seus olhos, vai mostrar para você, para que você possa honrar ou correr daquele lugar. Então eu vejo aqui no versículos 1 e 2 também, Deus abrindo o discernimento de Abraão com relação a lugares. Agora, outro ponto que eu vejo aqui, ó, você vai ver ele falando assim, ó, ainda no verso 1, ele fala assim, ó, Abraão, saia da sua terra. Se você olhar, irmãos, o lugar onde Abraão estava era um lugar possivelmente cômodo. Se você olhar a história de Abraão, ele se tornou um nômade, naturalmente falando. Ele foi peregrinando em vários lugares. Mas Deus tinha uma palavra para ele. Que palavra era? Ó Abraão, eu vou dar para você uma terra que manda leite e mel. Você e a sua descendência, Abraão, serão muito numerosos sobre a terra. Ponto número 3, sabe qual é? Confiar em Deus. Esses 3 pontos eu vejo operando fortemente na vida de Abraão. Abraão foi aquele que discerniu a vontade de Deus, foi aquele que discerniu, né, ouviu a voz do Senhor, obedeceu a voz do Senhor. Abraão também foi aquele que discerniu lugares, porque vamos lá, olha para mim, irmão. A Bíblia fala que Deus fala para Abraão, Abraão, saia da sua casa, da sua parentela. No momento que Deus fala com Abraão, saia da sua casa, então isso quer dizer que Abraão discerniu não somente a voz de Deus para o sair, como também discerniu que aquele não era o seu lugar. Irmão, é interessante, queridos, nós precisamos discernir onde é o nosso lugar. Porque a Bíblia está muito recheada, queridos, por exemplo, a gente leu agora Gênesis 1, não é? Não lembra Gênesis 1? Vamos lá, quem foi que foi criado primeiro? O Éden ou Adão? Está com dúvida, né? Foi o Éden. O Éden foi criado primeiro. Depois que o Éden foi criado, Deus colocou o Adão lá. Se você olhar dos versos, vamos lá, versículo 1, criou Deus a terra, né? A terra estava vazia, e disse Deus, haja luz e houve luz. Aí a Bíblia diz, depois, versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o versículo 25, fala sobre o que Deus criou, o que Deus preparou no lugar. Então, lugares são importantes. Então a gente tem que discernir a vontade de Deus, obedecer e discernir os comandos de Deus. Outro ponto, tem que discernir os lugares. E outra coisa, confiar na palavra, na vontade de Deus.
Amém, querido? Captou isso aí, os 3 pontos? Vira 2 páginas aí. Uma página, na verdade, vá para Gênesis 13, versículo 1. Vamos lá, e tome Bíblia hoje, né? Glória a Deus. Capítulo 1, do verso 13 de Gênesis. Gênesis 13, 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico. Diga assim, muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Então você vai observar, irmão, se a Bíblia fala que ele era muito rico, então é porque ele era mesmo. Amém, querido? Deixa eu te falar uma coisa. Vou ensinar algo para você aqui. Uma das características, né, principalmente no Antigo Testamento, de pessoas que eram obedientes ao Senhor, que sabiam discernir a sua voz, obedecer a sua voz, que sabiam discernir os lugares, né, que obedeciam cegamente as suas orientações, era prosperidade, era prosperar. Prosperidade não diz respeito somente à riqueza. Muitas vezes nós pensamos que alguém próspero, alguém rico, alguém que tem um carro novo, uma casa nova. Não, esqueça isso. Prosperidade na Bíblia, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. O Antigo Testamento fala muito mais de posse, bem material. Mas no desenrolar da Bíblia nós percebemos que prosperidade é alguém que está no centro da vontade de Deus e usufrui da sua bondade. Amém, querido? Usufrui da sua prosperidade, usufrui da sua bênção, usufrui do seu crescimento. Amém? Se você é alguém, por exemplo, que iniciou agora 2025 liso, quebrado, devendo, e chegamos agora no mês de agosto, você conseguiu pagar as suas contas, já prosperou. Amém? Já prosperou. Ah, pastor, mas eu estou indo de mal a pior, então vamos dar um freio nisso aí. Amém? Vamos dar um freio nisso aí. Por quê, pastor? Porque ir de mal a pior não é coisa de crente. A Bíblia diz, queridos, que o caminho do justo é como a luz do sol, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ei, o seu caminho, a sua jornada, a sua vida, irmão, é para cima, é para brilhar mais e mais. Se não está acontecendo isso, tem alguma coisa errada. E eu vou te responder, não é com Deus, é com você. Da parte de Deus está tudo bem. Amém, querido? Da parte de Deus está tudo bem. Então, se tem alguma coisa para corrigir, olhemos para a nossa vida, para que a gente olhar o que tem que corrigir. Amém? Vira uma página, capítulo 14. Aleluia. No capítulo 14, deixa eu explicar para você aqui o contexto, para eu não ler tudo, tá? No capítulo 14, a Bíblia fala aqui sobre uma guerra de 5 reis contra 4. Se você olhar, eu não vou ler aqui todo esse contexto aqui dos versos, de todos os versos aqui. Deixa eu explicar para você. Diz a Bíblia que o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, com mais 3 reis, eles se rebelaram contra Quedorlaomer. E é interessante porque Quedorlaomer, ele tinha mais 3 reis com ele. Quedorlaomer e mais 3, então eram 4 reis. O rei de Sodoma e o de Gomorra tinha mais 3 também. Então era Sodoma, Gomorra e mais 3, 5. Então é uma guerra de 4 reis contra 5, ou de 5 contra 4. E é interessante aqui porque quando essa guerra dispara, a Bíblia fala que existia um jovem descendente de Abraão que morava lá nas regiões de Sodoma e Gomorra, e esse jovem chamava-se Ló. Diz a Bíblia, irmãos, que nessa guerra de 5 reis contra 4, os 5 reis perdem a guerra. E dentre esses 5 está justamente os reis de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra na Bíblia, queridos, ela representa, na verdade, o que há de pior que você possa imaginar. Sodoma e Gomorra representa, na verdade, o que há no mundo. Aquilo que o mundo produz, aquilo que o mundo faz, a concupiscência do mundo. O pecado do mundo é o que é representado na Bíblia por Sodoma e Gomorra. E era justamente o lugar onde Ló estava. Agora, o que me chama a atenção aqui, e é onde eu quero abrir a Bíblia juntamente com você, é o que a Bíblia fala aqui. Eita, acabei não marcando aqui. Sim, achei aqui. É o que a Bíblia fala aqui no verso 11. Diz assim, ó: tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Verso 12. Apossaram-se também de Ló, filho de Abrão, né? Filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Então vamos lá, olha para mim agora. A Bíblia fala que os 4 reis, Quedorlaomer mais 3,
Eles lutaram contra os reis de Sodoma e Gomorra, mais 3 reis, e eles venceram. E quando eles venceram, eles despojaram Sodoma e Gomorra e levaram todas as riquezas da cidade, inclusive Ló foi com eles. Agora, o que me chama a atenção é o que a Bíblia fala aqui. Vamos continuar aqui no verso 13, no verso 12, fala assim, ó. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais do Mane, o amorreu, irmão de Escol de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Deixa eu contar para você essa história aqui. A Bíblia fala, irmãos, que quando aqueles 4 reis, eles ganharam a batalha contra os outros 5 reis, diz que levaram Ló com ele. E quando Abraão, que era tio de Ló, ouviu, a Bíblia fala que Abraão pegou 318 homens, não me pergunte por quê, esse número que eu ainda não descobri, amém? Pegou 318 homens e foi lá guerrear contra os reis vitoriosos. Então isso significa o seguinte, né? Aqueles 4 reis ganharam aquela batalha contra os 5 reis, levaram Ló, e a Bíblia diz que Abraão foi lá guerrear contra esses 4 reis que já eram vitoriosos. Imagina, irmão, o exército de 4 reis, o exército de 4 cidades. A Bíblia fala que Abraão, aquele que foi chamado por Deus, ele sai para lutar contra esses 4 reis que tinham certamente um grande exército. Agora, veja o que a minha Bíblia e a sua dizem também. Vamos lá. Aleluia. Ele fala assim, ó, versículo 15. E repartidos contra ele de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até roubar, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Olha que coisa. Então, Abraão não somente trouxe Ló, como também trouxe, né, todos os seus bens, tudo aquilo que ele possuía, né, trouxe tudo, recuperou tudo com 318. Irmão, isso é ou não é algo espiritual? Não tem como ser natural não, querido. É algo espiritual. Eu quero ensinar para você hoje, irmão, que existe algo que a gente não pode brincar, chamado aliança. Quem aqui tem aliança com Deus? Aleluia. Se você olhar aqui, irmão, e ao longo da história de Abraão, Abraão não perdia a batalha. Se bem que Abraão não precisou lutar muitas vezes. Se você olhar para a história de Davi, Davi foi vitorioso em todas as batalhas que ele teve, em todas as guerras que ele teve. Menos uma, né? Quem sabe a menos uma qual foi? Menos a que ele teve com relação a Betseba. Aquele ele não venceu, aquele ele perdeu e perdeu feio. Mas todas as batalhas que ele teve, irmão, ele foi um homem vencedor. Por quê? Porque tinha aliança. Se você olhar aqui, irmão, a palavra do Senhor fala que ele despoja aqueles 4 reis vitoriosos. E ele traz tudo que era de Ló. Ele traz a sua família, ele traz tudo de volta. E aí é onde acontece aqui, ó. Versículo 17. Após voltar Abrão de ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que é o vale do rei. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Olha para mim agora, vamos lá. A gente vai entrar agora falando de fato sobre... Só tenho 5 minutos, só sei que eu vou conseguir explicar isso aqui. Vamos lá. Aleluia. Mas eu quero que você perceba algo interessante aqui. A palavra do Senhor diz que no momento em que ele sai daquela batalha vitorioso, quando ele antes de chegar em casa, ele encontra no caminho o rei de Sodoma, o rei de Gomorra. Esse rei aqui era um rei perdedor, mas ele encontra no meio do caminho. Quero que você lembre que Sodoma e Gomorra sempre representam um mundão lá fora. Sempre representam a oportunidade que temos de desonrar a Deus. Sodoma e Gomorra sempre representam a oportunidade que temos de fazer aquilo que o mundo dita e não o que Deus dita, o que Deus fala. É interessante aqui porque você vai olhar que o rei de Sodoma aqui se apresenta com uma proposta. Diga assim, uma proposta. Quantos sabem que existem muitas propostas na nossa vida?
Existem muitas propostas, não é não? Tem muita proposta. Todo dia tem uma proposta diferente. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom. Amém, irmão? Ah, glória a Deus. Ele continua aqui no verso 17, se você olhar aqui, né? Que ele saiu ao encontro. Quantos sabem que as coisas do mundo muitas vezes vêm ao nosso encontro? As dúvidas vêm ao nosso encontro, não é? As questões vêm ao nosso encontro. A Bíblia diz que esse rei aqui, verso 17, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé. Versículo 18, vamos lá. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos lá, olha para mim aqui, ó. Aqui está Quedorlaomer e os outros 3 reis. A Bíblia fala que Abraão vai lá, tira Ló, a sua família, tudo que ele tinha e leva de volta. No meio do caminho, ele encontra, a Bíblia fala que ele encontra o rei de Sodoma, não é isso? Mas nesse mesmo momento que ele encontra o rei de Sodoma, quem lhe aparece? Melquisedeque. Então você observa, irmão, que diante de Abraão estão, vamos dar aqui como exemplo aqui, 2 propostas. 2 propostas. A proposta com relação a Melquisedeque e a proposta com relação ao rei de Sodoma. Como eu já falei, representa tudo que tem no mundo lá fora. A falta de aliança. Versículo 18 ele fala assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Quantos sabem que nós vamos comer aqui hoje à noite? Diga assim, pão e vinho. Pão e vinho. Pão e vinho é o que, pastor? Aliança. Pão e vinho é ceia, não é? Então, a gente já vê a ceia. A ceia não começou em Jesus não, viu? A ceia, a primeira ceia registrada na Bíblia está aqui, em Gênesis 18. Então eu percebo algo aqui. Eu percebo aqui, vamos lá, a palavra do Senhor diz que Abraão, ele volta depois de ter tudo aquilo que ele tomou de volta de Quedorlaomer. E diz que quando ele volta para a sua terra, ele encontra o rei de Sodoma, mas aparece a ele o quê? Melquisedeque. Com o quê? Com pão e vinho. E é interessante que você vai ver que a Santa Ceia ali, ela estava posta diante dos inimigos. Tanto Quedorlaomer quanto o rei de Sodoma eram inimigos de Abraão naquele contexto. Mas Abraão teve a oportunidade de levantar a mão para a sua aliança diante dos seus inimigos. A Santa Ceia aqui, irmão, é a oportunidade que nós temos de levantar a aliança que temos. Quando você pega o pão e pega o vinho, você vai ter que levantar para levar até a sua boca, não é assim? Você vai estar levantando. Quando nós fazemos esse ato aqui de levantar aqui é uma simbologia, mas também tem algo espiritual envolvido. Quantos sabem que um vencedor, olha lá, vamos lá, nas Olimpíadas, né? O Brasil, quando ganhou a Copa, que infelizmente não tem ganho mais nenhuma, né? Quando um vencedor, ele ganha uma batalha, não é? Ele ganha um jogo lá, aquele jogo da Copa, não é? Um maratonista, ele ganha aquela batalha. O que ele faz quando ele pega aquela taça? Ele não levanta? Então, levantar na Bíblia é sinal de quê? Melhor aí, irmão, me ajuda a pregar aí, vá. De quê? Oh, aleluia. Vitória, não é assim? É interessante porque quando a Bíblia fala que Melquisedeque se apresenta diante de Abraão, tendo Abraão saído daquela batalha de Quedorlaomer e estando diante do rei de Sodoma, Melquisedeque trouxe ali diante de Abraão pão e vinho. Para que Abraão participasse daquele pão e vinho, daquela ceia, Abraão teria que levantar o seu gesto de vitória. Ele iria levantar a mão para tomar o cálice, tomar o vinho, né? Para comer daquele pão, gesto de vitória. Levantar a mão, gesto de vitória. Então, quando Melquisedeque se apresenta diante de Abraão, ele se apresenta e ele lembra a Abraão que Abraão é vitorioso por causa do Senhor. Olha o que diz no versículo 19. E abençoou ele Abraão, vou chamar de Abraão, tá? Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas... Olha que coisa. Então vamos lá. Não tem como a batalha com Quedorlaomer ter sido algo natural. Não tem como a batalha com o rei de Gomorra ter sido algo natural. Não tem como, irmão. Vencer aqueles que naturalmente são maiores do que nós é só por um milagre, só por uma intervenção divina. Você percebeu que tem muitos problemas que vêm na nossa vida que são maiores do que a gente? É.
A visão que Deus deu muitas vezes é maior do que você. Eu estava orando esses dias, né? Porque eu não sei se você tem percebido, mas tem havido uma pressão tão grande no mundo dos ministros que chegam aqui na igreja com relação a coisas grandes. Não é, irmão? Quem estava aqui na pregação lá do pastor Alex, semana passada, que ele falou, rapaz, eu vejo coisa... A mesma coisa que eu esqueci agora, aquele americano que veio aqui, falou do mesmo jeito. Né? Um monte de pregador vem falar a mesma coisa. E para vocês é bom que vocês ficam ouvindo aí para o pastor fica assim. Só se for por Deus mesmo, só se for o Senhor, irmão. É ou não é? Aleluia. É pelo Senhor, não é por mim. Mas o que eu vejo aqui. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários na tua mão. E depois o que acontece? Ele diz assim, ó. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Aí eu lhe pergunto, irmão, o que tem a ver o dízimo com vitória? Diga assim, tudo. Tudo. O que eu vejo aqui é que o dízimo não se apresenta como sendo uma premissa de obrigatoriedade. Eu vejo que desde o primeiro momento o dízimo se apresenta como sendo uma premissa de responsabilidade. Como sendo uma premissa de reconhecimento. Dízimo nunca foi tido pelo Senhor originalmente como sendo algo obrigatório. Você não vê Melquisedeque obrigando Abraão a dar o dízimo. Você não vê isso acontecendo. Você vê ele voltando vitorioso. Ele estando ali demais. É interessante porque se você olhar aqui, você vai ver que o rei de Sodoma ainda tenta Abraão nesse mesmo contexto aqui. Eu imagino isso acontecendo na mesma hora. Porque se você olhar aqui, por exemplo, aqui, ó. Versículo 20, ele fala assim, ó. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou o teu adversário nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão dízimo, não é? Aí verso 21 fala, então, disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Escuta o que eu vou lhe dizer, irmão. Esse contexto aqui me traz a impressão, e eu tenho certeza que foi assim, de que Melquisedeque, ele aparece na mesma hora que o rei de Sodoma se manifesta. Então, escuta o que eu vou lhe dizer, tá? Então, isso quer dizer que Abraão, ele é abençoado pelo Senhor por meio de Melquisedeque. Ele devolve o dízimo. E é interessante que se você olhar aqui, o que o rei de Sodoma queria eram os bens. Olha o que ele fala aqui, ó. Então, ele disse ao rei de Sodoma, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Então, o rei de Sodoma queria tirar algo de Abraão. Mas é assim que o mundo faz, irmão. Quando você é alguém que não reconhece Deus, não reconhece a aliança com o Senhor, não é um dizimista fiel, eu vou te falar uma coisa, queridos. Você é alguém que está passivo. Você é alguém que abre um precedente. Aleluia, eu não quero trazer medo sobre a sua vida, não. Pelo contrário. Eu quero que você entenda que esse aqui, escuta o que eu vou lhe dizer, essa pregação de hoje não é Deus colocando você contra a parede, não. Amém, querido? Aleluia. Mas o que eu entendo aqui? Dízimo é responsabilidade, querido. Dízimo é aliança com o Senhor. Dízimo é reconhecimento. Se você olhar, desde o primeiro momento, Deus sempre foi o maior doador que já existiu na terra. Na eternidade, melhor dizendo. A Bíblia fala que Ele cria os céus da terra e Ele dá ao homem. João 3,16 assim, ó. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho. Deus é o maior doador que você pode encontrar na vida. Ele dá tudo para você. Mas o que eu vejo aqui, para a gente fechar e finalizar aqui esse contexto, eu vejo aqui, queridos. Abraão, diante de Melquisedeque, ele trouxe pão e vinho, cearam ali os dois, diante de um incircunciso, diante de alguém que não tinha aliança, que era o rei de Sodoma. Eu vou te falar uma coisa, suas vitórias não é para você ir para o céu para poder ser vitorioso não, irmão. Pode segurar aí, pessoal, vou pregar muito ainda. Vamos? Aleluia, desculpe. Pode sentar, pode ficar por aí. Eu tenho muita coisa, vou entregar hoje. Aleluia. Escuta o que eu vou lhe dizer, querido. A Bíblia fala aqui que ele simplesmente estava ali diante da aliança que ele tinha com o Senhor e com a oportunidade de estabelecer uma aliança com o mundo. Você não acha interessante que dízimo se manifesta justamente num momento como esse? Numa oportunidade que Abraão tinha de confirmar a sua aliança com o Senhor ou de estabelecer a sua aliança com o mundo? Olha que coisa muito próxima uma da outra. Eu fico, no mínimo, irmão, hoje eu vou sair daqui mais temeroso. Mais com o meu temor aumentado com relação ao Senhor. No mínimo.
Aleluia. Agora vamos perceber algo aqui para a gente poder entrar ainda no Novo Testamento, tá? Ele fala assim, ó, versículo 20: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Olha o que é interessante, olha para mim. Irmão, a palavra do Senhor fala, nós lemos alguns versículos atrás, nós lemos que a Bíblia diz que Abraão pregou 318 homens e foi lá e ganhou a batalha, não foi? Ele não ganhou a batalha? Naturalmente falando, ele podia olhar para a força do braço dele, para a força daqueles homens lá que deveriam ser homens de guerra mesmo, e dizer, rapaz, a gente é demais, meu querido. Pelo amor de Deus. Nós, vamos dizer que só foi Abraão e os 318 homens, então foi 319. Foi lá, ele pensasse assim, rapaz, só a gente, 319 pessoas, a gente conseguiu vencer os reis vitoriosos. 4 reis vitoriosos, a gente conseguiu vencer os 4. E ainda sair de lá com a nossa turma e com os nossos menores despojos. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Abraão aqui, muito embora estivesse diante da oportunidade de reconhecer, né, de ver, né? Rapaz, a gente pode mesmo. Foi pela força do meu braço que esse recurso veio, né? Que as pessoas voltaram. Mas sabe o que ele faz? Ele disse, não, foi pela força do meu braço não, isso foi Deus. Sabe, irmão, quando você dizima, você está diante, publicamente, não é? Mas a Bíblia fala, a gente vai ver daqui a pouco, né? Que muito embora o seu testemunho aqui seja público, quando você vem aqui na salva e dizima, na verdade, maior do que o testemunho público aqui, naturalmente falando, é o testemunho espiritual. Aleluia. Vou ler isso para você agora para a gente fechar hoje à noite aqui. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, eu prometo a você que vai ser, eu acho que vai ser os últimos versículos, amém? Hebreus capítulo 7, no verso 1, olha o que a palavra do Senhor diz aqui, ó. Aqui está falando sobre Melquisedeque. Hebreus 7:1, ele fala assim, ó, porque este Melquisedeque, olha que coisa, ele fala de Melquisedeque lá em Gênesis 14, ele diz assim, ó, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote, olha que coisa, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Esse Melquisedeque, esse Melquisedeque aqui foi o mesmo que recebeu o dízimo de Abraão. Deixa eu te falar uma coisa. A gente vai ler aqui que Melquisedeque, irmão, ele simplesmente apareceu diante de Abraão. Ele fala assim, ó, versículo 2. Para o qual também Abraão separou o dízimo. Olha que coisa. Aqui a percepção do autor aos Hebreus diz que ele separou o dízimo. Então isso quer dizer que quando você recebe 100%, irmão, você tem que separar o que não pertence a você. Olha o princípio aqui. Aleluia. Fala assim, ó. Para o qual também Abraão separou o dízimo. De tudo. Ah, não é de uma parte não, é de tudo. Aleluia. Então, pastor, tudo é o quê? Irmão, tudo é tudo, amém? Dízimo do rendimento. É dízimo também. Tem um rendimento, pastor. Uma herança. Dízimo, irmão. Aleluia. Recebi agora recente a indenização da Braskem. A gente podia se esquivar, não é? Para não dizimar e tal, mas estava lá a indenização. Dizimamos. Assim como também os testemunhos, que muitos irmãos aqui da igreja que receberam a indenização da Braskem, também dizimaram. Por quê? Porque chegou, é tudo que chega. Aí ele fala aqui, ó. Aleluia. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, aí ele fala aqui sobre Melquisedeque, né? Primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também rei de Salém, ou seja, rei de pai. Olha para mim agora que eu vou falar algo para você que eu nunca ministrei isso. Amém? Olha o que a Bíblia fala. Melquisedeque volta daquela luta com Kedorlaomer. E quando ele chega em determinado momento, se apresenta diante dele o quê? O rei de Sodoma. E depois se apresenta o quê? Melquisedeque. É interessante, irmãos, que quando Melquisedeque apresenta a ele o pão e o vinho, e ele devolve o seu dízimo, aquilo ali é uma via de mão dupla. É o reconhecimento da aliança. Maravilha. Mas é interessante aqui. Porque naquele momento aqui, Abraão estava publicamente, espiritualmente também, dizendo com quem ele estava associado. E quando nós ouvimos aqui falar, não é, do Novo Testamento, lá em Hebreus 7, ele fala que esse Melquisedeque, ele fala rei de justiça e rei de paz. Olha para mim agora. Quando alguém que entende o que tem na vida, é alguém que conserva a aliança, que honra a aliança, eu quero que você entenda que você não está aliançado com qualquer coisa não, irmão. Você está aliançado com o rei de paz, com o rei de justiça. Você pode vibrar com isso, querido? Aleluia.
Meu Deus do céu. Olha o que a Bíblia fala aqui, eu vou ler mais uma vez. Ó. Primeiramente se interpreta rei de justiça, e depois também rei de paz. Ou seja, quando Abraão, ele oficializa, né? Ele consolida, ele demonstra fisicamente, né? Ele expõe publicamente que ele tem aquela aliança ali, por meio do dízimo. Ele está se conectando com justiça e paz. Justiça e paz. Justiça e paz. Aí alguém pode dizer, mas não faz parte do Novo Testamento não. Ô, abençoado. E hoje o que se manifestou na tua vida é o quê? Justiça e paz, não é? A Bíblia diz, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. A palavra justiça, que aparece aqui em Hebreus 7:2, é a palavra dikaiosune. Dikaiosune significa aquele que é da forma como deve ser. Aí continua aqui para a gente finalizar, amém? Olha o que ele fala aqui, ó, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Eu gosto aqui desse versículo aqui na versão King James, que diz assim, ó, permanece sacerdote para sempre. Então vamos lá. Se o sacerdócio aqui, na qual Abraão devolveu o dízimo, não é algo da antiga aliança, mas é algo eterno, então funciona hoje. Então, só com esse versículo aqui, eu já quebro aquela ideia que tem na internet de alguns pregadores assim, dízimo e oferta é coisa do Antigo Testamento. Que conversa, querido? Eu ainda tenho mais uma prova, vamos lá. Versículo 4, eu nunca sou de ler muito, né? Eu até, os meus ministros, quando sobem aqui, eu sempre oriento, rapaz, cuidado com o texto longo, né? Cuidado com o texto longo, mas vamos lá. Versículo 4, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Sabe que esse Abraão aqui, quando ele deu o dízimo, veja se está no versículo 4, tá. Quando ele deu o dízimo aqui, ele deu a quem? A Melquisedeque, né? Melquisedeque, no Antigo Testamento, era uma tipologia de Cristo. Aleluia. Agora, é interessante aqui porque ele fala assim, ó, considere como era grande esse a quem Abraão pagou o dízimo. Então, você vê que na linguagem de exposição da Bíblia, você vai ver que ela finaliza falando sobre pagamento. Ela começa no Antigo Testamento falando sobre, de tudo Abraão lhe deu dízimo, deu. E aqui ela concretiza falando sobre pagamento. Irmão, vou falar uma coisa. Sabe que todos nós aqui estamos em dívida com o Senhor? Eu quero lembrar você que você já foi comprado por um alto preço, amém, querido? A sua dívida com o diabo já foi paga. Você não deve mais nada ao diabo, nada ao pecado. Mas com relação ao Senhor, meu Deus do céu, devemos a Ele uma vida devota, uma vida íntegra, uma vida pura, uma vida santa, uma vida irrepreensível. Nós devemos isso ao Senhor, queridos. É por isso que o crente não deve andar de todo jeito. O crente foi chamado, irmão, para andar na linha. Oh, papai, eu tenho que parar, eu tenho que finalizar aqui. Olha o que ele fala aqui, ó. Cadê? Sim, versículo 5, né? Vou finalizar no 5, tá? Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esse descendente de Abraão. Vamos lá. Você observa que o dízimo começa antes da lei, porque Gênesis 14 é antes da lei. Você vê aqui Hebreus 7 falando sobre o dízimo sendo regulamentado pela lei. E você vê aqui no versículo 6 assim, ó. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha promessa. Vamos lá, olha para mim agora. O que ele está falando aqui? Ele está falando que houve uma época em que o dízimo ele foi recebido por aqueles que eram descendentes de Levi. No tempo da lei, a lei determinou que os filhos de Levi recebiam o dízimo. Aí ele fala assim, ó, nessa época foi assim, mas houve um momento na anterior que quem recebeu o dízimo foi Melquisedeque. Aí ele vai entrar na gente agora, vamos lá. Aí ele fala aqui, ó, no versículo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Quem é inferior aqui? Diga assim, sou eu. Diga assim, quem é abençoado? Sou eu. Quem é o superior? Deus. Aí ele fala, é evidente que o inferior
é abençoado pelo superior. Mas você não pode se esquecer que ele está falando aqui de ser abençoado na prática de algo. Então, existe uma bênção que se manifesta pela prática do dízimo. Aleluia. Amém, querido? Vou finalizar, tá? Ele fala assim, ó, os diáconos podem vir, pode ter uma músicazinha de fundo agora, para a galera já ir percebendo, vai parar aqui o negócio. Vamos lá. Versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais que recebem os dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Então, você observa que aqui ele não pode mais estar falando sobre Melquisedeque no Antigo Testamento, nem sobre a lei, durante o tempo da lei. Ele está falando sobre o tempo de hoje. Ele fala aqui. Porque esse sacerdócio que foi iniciado por meio de Melquisedeque, segundo a Bíblia diz, é um sacerdócio eterno, perpétuo. Então não para nem antes da lei em Abraão, nem durante a lei, durante Moisés, nem para. E pelo que eu estou entendendo aqui, nem para hoje. Durante o tempo da igreja. Porque se é perpétuo, então isso significa que provavelmente, certamente, segundo a palavra, nós teremos algo, irmão, para dar ao Senhor ainda na eternidade. Porque se é perpétuo, aleluia. Mas a Bíblia fala, aqui quem recebe são os homens mortais. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Então, dízimo, irmão, não é algo do Antigo Testamento, não. Dízimo é para nós hoje. Eu quero ver seu sorriso. Ô pastor, o que eu faço se eu estou atrasado milhões de anos? Comece hoje, irmão. Amém? Comece hoje. Aleluia. Pastor, o senhor está querendo ser proposital nisso? Estou querendo ser proposital. Não é para encher o cofre da igreja, não, irmão. É para abençoar a sua vida. Quantos aqui são abençoados porque dizimam? Olha aí, ó. Rapaz, se alguém me tem por mentiroso, está me assistindo agora. Quem está aqui não. Esse pastor aí é um mentiroso. Pronto, então tem um bocado de mentiroso aqui à noite. Dízimo funciona, irmão. Dízimo é aliança com Deus. Tá aí, ó. Você nunca tomou a Santa Ceia hoje em um clima como esse. Foi a primeira vez que eu preguei sobre isso. Mas nós vamos hoje ceiar aqui. E eu quero que você perceba algo, irmão. O que deve estar no seu coração é a convicção de que você é aliançado com o Senhor. Rapaz, eu tenho aliança com Deus. O diabo não pode roubar isso, pessoas não podem me tirar isso, coisas não podem me roubar disso. Eu tenho aliança com Deus, irmão. Aleluia. Eu e Deus somos maioria. Ora, queridos, se a Bíblia diz que Abraão, mais 318, venceu uma batalha com os principais reis da época, qual a batalha que tu não pode vencer? Qual a batalha? Quando eu estava orando, irmão, veio uma percepção de pessoas que estão tendo batalhas na área financeira. Batalhas incríveis na área financeira. Sabe qual é a primeira coisa que acontece com a vida de muitos quando está com batalha financeira? Param de dizimar. Rapaz, é isso aí, vira, sabe o quê? Vira uma bola de neve. Pare hoje, irmão. Seja fiel ao Senhor hoje, amém? Então, ao estar participando das ceias, os diáconos podem tirar, por favor, como é que chama? As tampas. Minha esposa, minha maravilhosa, digníssima, bela, minha linda, não está aqui conosco, amém? Tivemos uma pessoa da família dela que sofreu um acidente acho que 2 meses atrás, não me lembro a quantidade de tempo. E